que o Shalom de Yeshua esteja sobre nós, esteja nos restaurando, nos renovando as forças, nos concedendo a direção para a jornada. Vamos meditar, irmãos, começando com uma passagem escrita por Matityahu, ou Mateus, no capítulo 4. Matityahu, capítulo 4. Este texto narra um momento em que o Senhor Yeshua foi conduzido pelo sopro sagrado ao deserto para ali ter o confronto com Satã, para subjugá-lo, para triunfar sobre ele e subjugá-lo. Nós vamos ver aqui algo que ele disse, lembrar do segredo da vitória do Senhor Yeshua sobre Satã e como ele, através do que ele disse, do que está no coração, ele expressou o seu vínculo com o Pai. Um vínculo com o Pai. É uma meditação que temos feito e algumas perguntas nós levantamos para guiar a nossa meditação, que são... cada um vai fazer essa pergunta no seu interior. Eu amo Yeshua? Eu amo Yeshua? Segunda pergunta. Eu gosto de Yeshua? A terceira pergunta. Eu admiro Yeshua? São três perguntas que estão relacionadas a demonstrações desta ação, do amar, do gostar, do admirar. As ações, existe um comportamento que vai manifestar cada uma dessas ações. Se eu amo de fato ao Senhor Yeshua, como vai ser o meu comportamento? Se eu gosto do Senhor Yeshua, aí o que é gostar do Senhor Yeshua? Vamos falar sobre isso. Se eu admiro o Senhor Yeshua, por que eu admiro? O que eu admiro nele? E assim, através dessas perguntas, nós vamos examinando a nós mesmos para saber qual é o vínculo que eu tenho com Yeshua. É um vínculo material? É um vínculo sentimental? É um vínculo de interesse particular? Qual é o vínculo que eu tenho com o Senhor Yeshua? Então aqui começamos com o texto de Matityahu, ou como aparece nas Bíblias de Mateus, capítulo 4. Vamos ler somente dos versículos 1 a 4. Porque, como eu disse, aqui vai narrar esse confronto com Satã. E ali vão ter várias tentativas de Satã, aqui registradas. E as respostas do Senhor Yeshua a essas provocações de Satã. Mas, chegando até o versículo 4, já temos o conteúdo que precisamos para a nossa meditação. E diz assim o texto. Então foi conduzido Yeshua, pelo sopro, ao deserto, para ser tentado por Satã. Então, o objetivo aqui era esse confronto. E tendo jejuado 40 yamim, ou 40 dias, 40 leilot, é o plural de laila, que a gente em português chama noite, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahuvá. Até aqui essa leitura inicial. Então, Satã, depois que o Senhor Yeshua passa ali aqueles
aquele longo período sem comer e beber, ele tem fome e Satã vai se aproximar com essa provocação, questionando, querendo constranger o Senhor Yeshua a fazer o que ele queria, através dessa provocação. Se tu és o filho de Elohim, se Elohim de fato é o teu pai, faça isso. Ele dá uma ordem. E o Senhor Yeshua, percebendo a malícia de Satã, ele vai mostrar para Satã o que está no coração dele. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yehuvá. Aqui, esse texto, inclusive em português, ele não reproduz exatamente o que está no texto em hebraico, que é uma citação. Isso aqui que o Senhor Yeshua está falando é uma citação de uma palavra que está em Devarim 8. Nós vamos para lá. É uma citação. E aqui, essa aqui, mas de toda a palavra que sai da boca de Yehuvá, não é exatamente de toda a palavra. Até aqui no hebraico, no texto hebraico de Samson, ele reproduz corretamente. Não viverá do pão somente, não sobre o pão somente viverá o Adão, mas sobre tudo que sai da boca de Yehuvá. Então aqui não tem nem a palavra davar, né, que seria aí a correspondente de palavra, mas ele coloca de tudo que sai da boca de Yehuvá. E aí da boca a gente para pensar e saem muitas coisas da boca. Né? Sai da boca som, sai ar, sai saliva. Né? E cada coisa dessa aí a gente vê aparecendo na vida do Senhor Yeshua e também nas obras de Yehuvá. Som, sopro, saliva. E saliva, só para lembrar, o Senhor Yeshua certa vez curou um cego usando a saliva. Então aquele cego teve as vistas restauradas através da saliva do Senhor Yeshua misturada ali com a lama, e ele fez lodo. Então ele cita essa passagem aqui e refuta a provocação de Satã, mostrando que o que está no coração dele é a palavra de Elohim. Satã provoca o Senhor Yeshua para provar que ele é o filho de Elohim através de um milagre, através de uma bênção. Você está com fome. Transforma essa pedra em pão e aí você vai poder contar o testemunho naquela congregação cheia de gente e vai fazer muito sucesso. E aí o povo vai crer em ti. Transformou pedra em pão. Que bênção. Mas sim, o Senhor Yeshua estava ali para subjugar Satã. E ele vai mostrar que nós mostramos que somos filhos de Elohim, não é fazendo o que Satã quer. Não é agradando as pessoas do mundo. Não é nos ocupando em satisfazer os desejos do mundo, das pessoas do mundo, as opiniões, nos preocupando com as opiniões dos outros. É fazendo aquilo que agrada a Elohim. E aqui está o exemplo do Senhor Yeshua. Aqui no texto de Lucas, que é o texto paralelo a esse, também no capítulo 4 de Lucas, os irmãos podem ver aí, para constatar, ele narra esse mesmo fato no capítulo 4 de Lucas, e os mesmos versículos, de 1 a 4. Só que Lucas ele traz alguns detalhes que são importantes para a gente entender o cenário desse confronto entre Yeshua e Satã. Diz assim: Yeshua, cheio do sopro sagrado, voltou do Yardém e foi levado pelo sopro ao deserto. Então aqui ele já coloca de onde ele estava vindo. Ele estava vindo da imersão em águas. Ele tinha acabado de ser imerso por Yohanan, o imersor, e aí teve aquele momento em que desce uma pomba sobre ele, o sopro sagrado
em forma de pomba, pousa sobre ele, e aí ouve-se aquela voz do Shammai, do céu, falando: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E depois desse momento aqui, o sopro sagrado vai tomar o Senhor Yeshua, já ungido para esse momento ali no deserto. No versículo 2 diz assim, aqui eu já fiz uma tradução a partir do texto hebraico de Samson, e ficou assim: ali testou-o Satã, né? Fica 2 Os aqui, testou-o o Satã 40 Yamim, e não comeu algo até completar todos aqueles Yamim, todos aqueles dias, e teve fome. Então é algo importante aqui, um detalhe, em que ele não foi começar a ser provocado por Satã só depois dos 40 Yamim. Ele ficou 40 Yamim no combate contra Satã. Lê novamente. Ali testou o Satã 40 Yamim, e não comeu algo até completar todos aqueles Yamim. E teve fome. E aí Satã vai falar: se tu és o filho de Elohim, diz a pedra que se transforma em pão. E o Senhor Yeshua vai refutar com o que está escrito. E é importante a gente fazer esse registro desse detalhe, que o Senhor Yeshua ficou ali naquele combate durante 40 Yamim, e aí depois dos 40 Yamim, dos 40 dias, ele vai ter fome, uma nova condição vai surgir, a condição da fome, e aí Satã vai usar essa condição para provocar o Senhor Yeshua mais uma vez, para tentar escravizá-lo, como ele fez com o primeiro Adão. Mas o Senhor Yeshua não vai deixar que a fome o faça esquecer da palavra de Elohim. Não vai deixar que as circunstâncias ruins o façam perder o vínculo dele com Elohim, com o Pai. E ele vai citar esse texto. Lembra aqui, 40 Yamim sendo provocado por Satã, e aí ele vai ter fome. A fome é um teste para a gente. A fome é um teste para saber se a gente consegue controlar as emoções, porque às vezes quando estamos com fome, a irritação vem mais fácil, o raciocínio fica também comprometido, a concentração, e a gente pode exercitar o nosso ser para que a fome não nos impeça de realizar aquilo que Elohim quer, de agir como Elohim quer, de glorificá-lo sempre. E aqui o Senhor Yeshua passou por isso e venceu. Foi aprovado por Elohim. Agora vamos para a citação do Senhor Yeshua. Ele citou aqui, está escrito: não de pão somente viverá o Adão, mas de tudo que sai da boca de Yahuvá viverá o Adão. Onde está isso? Devarim 8. Vamos lá para o texto de Devarim, escrito aí nas Bíblias Deuteronômio, capítulo 8. E aqui eu vou fazer a leitura dos versículos 1 ao 20, o capítulo todo, para que os irmãos vejam que existe um paralelo entre a tentação, entre o teste que o Senhor Yeshua passou no deserto e o teste que o povo de Israel passou no deserto. No caso do Senhor Yeshua foram 40 Yamim, 40 dias. No caso do povo no deserto, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, por causa daquele problema lá de não conseguirem entrar na possessão de primeira. E aí toda aquela geração que fracassou, não confiou em Elohim, pereceu no deserto. Vamos lá para Devarim 8, 1 a 20. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a Eretz, a terra, que Yahuvá jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual Yahuvá, teu Elohim, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aí você já observa,
O Senhor fez os testes para saber o que estava no coração deles, qual era o vínculo que eles estavam estabelecendo com Elohim. E a gente entende por que esse vínculo era necessário, mas os tempos vão passando, os anos vão passando, as circunstâncias vêm e elas nos provam para saber se nosso apego a Yahová, o nosso apego a Yeshua permanece ou se desfaz. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3. Te humilhou, te fez ter fome, te fez comer o man, o qual não conhecias e não conheciam teus pais, para te fazer saber que não sobre o pão somente viverá o Adão, mas sobre tudo que sai da boca de Yahová viverá o Adão. Aqui está a citação do Senhor Yeshua. Então está nesse contexto aqui, em que Moshe está fazendo uma retrospectiva com o povo, fazendo-os lembrar tudo que Elohim fez por eles para livrá-los da escravidão, tudo que Elohim fez para destruir os seus inimigos, tudo que Elohim fez para conduzi-los até o pé do Monte Sinai, tudo que Elohim ensinou, os seus mandamentos, estatutos e juízos, todas as lutas que eles tiveram contra os inimigos em redor, todos os testes pelos quais eles passaram. E o que Elohim queria? Que o povo aprendesse a andar com Elohim, confiando nele e sabendo que a nossa felicidade, nosso sucesso, a nossa vida está sustentada em Elohim. Tudo isso está sustentado em Elohim. Por isso que não adianta acumular pão, água, dinheiro, ouro, prata, sem Elohim. Porque nada trouxemos para este mundo, nada dele levaremos. Como nos sustentaremos na eternidade? Vamos prosseguir. Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe com teu coração que, conforme corrige um varão a seu filho, e Yahová teu Elohim te corrige. E guarda os mandamentos de Yahová teu Elohim, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque Yahová teu Elohim te mete numa boa Eretz de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Eretz de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Eretz de oliveiras, abundante de azeite e mel. Eretz em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Eretz cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, agora prestemos atenção aqui no que o Senhor vai ensinar, através de Moshe. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás a Yahová teu Elohim pela boa Eretz que te deu. Guarda-te para que te não esqueças de Yahová teu Elohim, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, não se ensoberbeça o teu coração, e te esqueças de Yahová teu Elohim, que te tirou da Eretz de Mitzrayim, da casa dos escravos, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com man que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este patrimônio. Te lembrarás de Yahová teu Elohim, porque ele é o que dá para ti capacidade para fazer patrimônio, para confirmar a aliança dele, que jurou a teus pais como este homem, como este dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres de Yahová teu Elohim, e ouvires a outros Elohim, e os servires, e te inclinares perante eles,
Hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que Jeová destruiu diante de vós, assim vós perecereis. Porquanto não quisestes obedecer à voz de Jeová, vosso Elohim. É um ensinamento, a instrução de Jeová para o seu povo, antes de eles desfrutarem da promessa, do cumprimento da promessa feita aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Antes de eles receberem as bênçãos e desfrutarem dos prazeres das bênçãos de Elohim, eles tinham que estar preparados para não deixarem de obedecer à voz de Jeová. Da mesma forma, nós estamos sendo preparados por Elohim. Será que o meu vínculo com Elohim é tal que eu estou preparado para passar a eternidade com ele, servindo-o? Porque a gente não tem noção de quanto tempo passou até que Adão e Havá tivessem aquele encontro com Satã ali no jardim. Ali não especifica quantos dias, passou alguns anos. O fato é que Elohim deu uma ordem, que eles não poderiam comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles tiveram Havá se deparou com a serpente. Estava ali sendo usada por Satã. Alguns duram pouco, alguns duram um pouquinho mais, mas Elohim está nos preparando para uma eternidade. E esse povo aqui, através das situações que Elohim foi colocando diante deles, demonstrou, aquele povo que pereceu no deserto, ficou 40 anos ali rodando, eles demonstraram com as suas atitudes que não estavam preparados para entrar no descanso com Elohim. E aí se diz, não entrarão no meu descanso, porque não deram ouvidos à voz de Jeová. Vamos passando aqui por esses versículos, extraindo algumas reflexões. Aqui no versículo 1, Jeová diz, Moshe, né, vai falar, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a eres, que Jeová jurou aos vossos pais. A gente observa aqui que Elohim ensinou seus mandamentos para que eles sejam guardados. Guardar no coração. Não é para ser esquecido. E aí, por isso, ele dá aquela ordem, né, que a gente deve repetir as palavras que Elohim ensinou, andando pelo caminho, assentado em casa, deitando, levantando, repetir aos filhos, fazer conhecido aos filhos dos filhos, relatar os feitos do Senhor, para que não se esqueça nenhum dos seus mandamentos, estatutos e juízos. Porque assim a gente vai se manter na conduta que demonstra que nós amamos de fato a Jeová. E aí ele vai também cuidar de nós. Hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Então, ele dá as suas instruções, seus mandamentos para que guardemos, para que não esqueçamos. E, mais do que isso, por que eu vou guardar os mandamentos? Vou guardar os mandamentos para fazer. Porque é o que Elohim quer que eu faça. Não é que eu apenas decore, memorize. E eu escrevi assim, por que Jeová ensinou os mandamentos? Para que sejam guardados no coração. Aí ele vai olhar para dentro do coração e vai ver os mandamentos ali. Mas como é que a gente põe para fora o que está dentro do coração? Através do falar e através do agir. E aí que vem os testes de Jeová. Eu quero saber o que está no coração. Porque às vezes a pessoa consegue recitar as palavras que estão escritas na Escritura Sagrada, mas as suas ações demonstram que não estão guardadas no coração as palavras de Jeová. Para que guardar os mandamentos no coração? Para executá-los.
E aí eu faço a pergunta, por que que eu guardo os mandamentos de Elohim? É porque eu tenho medo de alguma coisa? É porque eu tenho medo de perder algo que eu recebi de Elohim? Eu guardo os mandamentos porque eu tenho medo de que alguém possa me acusar de alguma coisa? Porque eu tenho medo de perder cargo? Medo de que a minha reputação fique manchada? Por que que eu guardo os mandamentos? Eu escrevi algumas opções aqui, porque aqui no versículo 2, até no versículo 1, não é no versículo 2, não, é no versículo 1. Ele diz assim, guardareis para os fazer, para que, aí vem as consequências, vivais, os multipliqueis, entreis e possuais a Eres que Yahuvá jurou aos vossos pais. Então vem as bênçãos. Uma vez que você guardou e fez o que Elohim te mandou, ele virá com as bênçãos. Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se atentamente ouvires a voz de Yahuvá, teu Elohim. Então vai viver, vai se multiplicar e vai possuir aquilo que Elohim prometeu. Você guarda os mandamentos para viver? Isso é algo bom. É algo bom. Porque Elohim, ele disse, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. E aí como é que a gente escolhe a vida? Obedecendo a Elohim. Então, obedecer aos mandamentos para viver é algo bom. Mas não é suficiente para que o meu vínculo com Elohim seja tal que nada venha me abalar. Eu guardo os mandamentos para me multiplicar. Aqui a gente pode expandir esse se multiplicar aqui, não só para ter filhos, gerações após gerações, darem continuidade ao trabalho, mas realmente se expandir, enriquecer, acumular, né, conquistas. É para isso que eu guardo os mandamentos? Não, é porque eu estou precisando agora, eu vou fazer uma prova de um concurso, então agora eu vou me consagrar para Elohim me abençoar. Eu estou precisando de dinheiro, e aí essa grande oportunidade agora, até passar isso, eu vou me consagrar. Depois que passa, depois que conquista, aí começa a relaxar um pouco. É assim? É para isso que eu guardo os mandamentos? Para conquistar bênçãos? E aqui o último tópico aqui é por que eu guardo os mandamentos? É para agradar a Elohim? Para satisfazê-lo? Mesmo que eu não tenha expectativa de receber algo em troca? Como já até foi falado aqui, a questão de Abraham. O Senhor apareceu ali para visitá-lo e ele ofereceu o serviço a Yahuvá, aos que estavam com ele, e ele não pediu nada em troca. Estava só servindo. Ele pediu, Yahuvá, eu te dei isso aqui, comida, né? Te recebi bem, agora está na hora da bênção. Não houve isso. Por que Abraham agiu assim? Yahuvá, através dos testes que ele fez com Abraham, ele foi conhecendo o que estava no coração de Abraham, até o ponto de ele oferecer o seu próprio filho, a quem ele tanto amava e quem ele tanto esperou, um filho que nasceu milagrosamente, ele ofereceu. E aí Yahuvá vai declarar, agora sei. Abraham foi aprovado. Que Yahuvá possa dizer isso de cada um de nós. Agora sei que temes. Agora sei que tu me amas. Agora sei que tu me queres. As perguntas iniciais. Eu amo a Yahuvá, eu amo a Yeshua, eu gosto de Yeshua, eu admiro Yeshua. O Senhor Yeshua disse certa vez que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Viremos para ele, faremos nele morada. Né? E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, quem é que gosta
do Senhor Yeshua. O que é gostar? Quando é que você gosta de alguém? O que isso faz com você? Você quer estar perto ou longe desse alguém? Eu gosto dessa pessoa, eu gosto de interagir, de conversar, é uma pessoa que edifica, é uma pessoa que me dá prazer estar com essa pessoa, é uma pessoa correta, justa, verdadeira, é uma pessoa, descontraída, tranquila, passa uma serenidade, uma tranquilidade, então eu consigo até descansar e relaxar quando eu estou com essa pessoa. Agora, quando eu estou com o outro fulano lá, é só perturbação, só traz problema, só traz confusão, é só intriga. E aí foge da pessoa. Quando você gosta de uma pessoa, você quer agradá-la, quer mantê-la por perto. Você quer demonstrar que você tem prazer nessa pessoa. Então, o amar a Elohim com todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu empenho, envolve esse prazer, esse gostar de Elohim. Você já aprendeu a gostar da presença de Elohim? De tal maneira que nada te arranca daquele momento de oração, quando a sua mente está elevada para Ele, aí toca o telefone, aí aparece uma mensagem, aparece alguém te convidando. Não, eu estou com o meu Senhor. Eu estou aqui me deliciando com a sua palavra. Quando nós temos esse prazer em Elohim, nós conseguimos manter a nossa mente nele. Agora, quando a pessoa não cria esse vínculo com o Senhor Yeshua, ela vai escolher lugares mais aprazíveis para estar. Festas, onde há música, onde há dança, onde há shows pirotécnicos. O seu prazer não é estar na morada de Elohim. Como Davi faz aquele pedido, né? Que eu possa habitar na casa de Elohim. Com este último, ou seja, guardar os mandamentos para agradar a Elohim, serei capaz de continuar com Elohim, ainda que perca as bênçãos de viver, de se multiplicar, de conquistar. É isso que o Senhor Yeshua fala. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem para vir me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, não é digno de mim. Então, é amar e você vai temer, no temor de Elohim, você vai guardar os seus mandamentos. Mas aí você vai crescendo nesse relacionamento com Elohim, vendo o amor dele para contigo, o cuidado dele para contigo, a sabedoria dele, o poder, como ele a todo momento vela por você, e você vai percebendo que Elohim, ele é bom em todo o tempo. Ele não te pede nada em troca. Ele não te pede, não, agora você me devolve. Não. O que ele requer de nós é obediência. Sujeição. Que andemos diante dele com prudência, guardando suas palavras. Agora, ele não tem como nós devolvermos para ele todas as bênçãos que ele tem dado. Como é que eu vou devolver o sol para Elohim? A água da chuva? As plantas? Como é que eu vou devolver o ar que eu respiro? Como é que eu vou devolver o corpo? É impossível equiparar-se. Não tem como devolver, como compensar Elohim. O que eu posso fazer, se eu o amo, se eu tenho prazer nele, é agradá-lo. E eu escrevi assim: muitos abandonam os mandamentos de Elohim quando percebem que conseguiram cumprir os seus desejos sem obedecer a Elohim. E aí o mundo está cheio disso. Pessoal aí ganhando dinheiro na internet. E aí parece que é a fórmula
poderosa, né, para prosperar. Aí chamam de prosperar. E aí quando você vê, sempre tem uma mentirinha, um engano, um disfarce para faturar rápido. E as pessoas conquistam aquilo que elas querem. Agora eu tenho dinheiro para viajar, tenho dinheiro para comprar, tenho dinheiro para conquistar as pessoas com o meu patrimônio. Sem Elohim. Se dão por satisfeitos. E aí você vai falar dos mandamentos? Quem é você para falar de mandamentos de Elohim para mim? Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? Porque está apoiado no seu patrimônio. O vínculo deles não é de amor com Elohim. Quando eles dizem Elohim está comigo e mostra as coisas, Elohim fica satisfeito? Elohim não quer que nós mostremos as coisas. Ó, Elohim, eu tenho te agradado porque, olha só, consegui muito ouro e prata. Elohim vai se dar por satisfeito com isso? Elohim testou o povo no deserto para saber o que estava no coração deles. E a gente prossegue aqui no versículo 2. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual Yahová teu Elohim te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. E o que ele queria saber? O que ele queria encontrar no coração dos israelitas? Se guardarias os seus mandamentos ou não. Quem teme a Yahová, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Yahová, guarda os seus mandamentos. Quem gosta de Yahová, guarda os seus mandamentos. Porque ele sabe que é isso que dá prazer a Elohim. Quem admira Yahová, quem o considera, quem aos seus olhos ele está acima, é superior, é supremo, é exaltado, ele vai guardar os mandamentos. Então, tudo está relacionado aqui à guarda dos mandamentos. E os testes, eles vão ver se a gente põe para fora esses mandamentos que estão guardados no coração. No versículo 3, te humilhou e te fez ter fome. Aí a gente lembra da situação do Senhor Yeshua ali no deserto. Ele passou 40 yamim sem comer e aí teve fome. O pai deixou Yeshua ter fome? Deixou ter fome. E aí chega Satã para provocar. Assim como provocou os israelitas ali no deserto. Só que o que eles fizeram? Eles foram clamar a Yahová, confiando no poder de Yahová. Oh, Yahová, tu nos livraste, tiraste com mão forte de Mitzrayim, nos livrando das cargas, da escravidão. Nos livraste dos exércitos de Faraó, bem armados, com seus carros e cavaleiros. E agora tu és poderoso para nos sustentar neste deserto. Foi assim que eles oraram? Não. O que eles foram fazer? Foram reclamar do governo. Quem é que estava governando ali? Moshe e Aharon. Moshe e Aharon. Esse texto, desse teste, né, deixou ter fome, está em Shemot 16. Vamos guardar aí o texto de Devarim 8. Paramos aqui no versículo 3. Vamos lá para Shemot, ou aparece aí nas Bíblias, Êxodo, capítulo 16. Versículos 1 a 5 diz assim. Depois a gente vai ler os versículos 14 e 15. 1 a 5 diz assim. E partidos de Eilim, toda a edade dos filhos de Israel, ou toda a congregação, comunidade dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Eilim e Sinai, aos 15 yamim, aos 15 dias do mês segundo. Ou seja, passaram-se ali 2 meses depois que saíram de Mitzrayim. E toda a edade dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e contra Aharon no deserto. Então eles foram reclamar lá com os administradores, com os chefes.
E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão de Yahuvá na Eretz Mitzrayim. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, era uma beleza. Lá era que é bom, lá naquele país, lá naquele lugar, fora daqui, longe daqui. Porque sempre é melhor do outro lado do mundo, né? Sem Elohim não há sossego. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta congregação? Então disse Yahuvá a Moshe: eis que vos farei chover pão do Shamaim, e o povo sairá e colherá cada yom a porção para cada yom, para que eu veja se anda em minha Torá, em minha instrução ou não. E acontecerá ao sexto yom que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada yom. E aí versículos 14 e 15. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a Eretz. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, e Moshe: este é o pão que Yahuvá vos deu para comer. Então, o povo teve fome, mas Elohim já extraiu algo do coração deles. Eles ainda não tinham aprendido, não tinham criado um vínculo de confiança em Yahuvá. Quando eles estavam em Mitzrayim, eles clamaram a Yahuvá. E Moshe foi enviado. Quando Yahuvá falou a Moshe, ele falou: tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel. Então eles estavam clamando. Mas por que eles estavam clamando? Eles estavam, de fato, todos ali confiando em Yahuvá? Ou é porque já não tinha outra coisa para fazer? Não tinha mais a quem recorrer? Se tivesse, eles clamariam? E aí, quando chega essa situação de fome, não tem o que comer, ou pelo menos não o que eles querem comer, eles vão reclamar com: é porque o governo, é porque os preços estão aumentando. Não adianta murmurar, reclamar. O que resolve é aos pés de Elohim clamar, apresentar diante dele a causa, lançar diante dele as ansiedades. Qual é o ganho que nós temos discutindo, debatendo com as pessoas sobre ideologias, pensamentos políticos, partidos, regimes políticos criados por aqueles que estão nas trevas? O que resolve é apresentar-lhes a solução real. Yeshua, o rei escolhido por Yahuvá, o Elohim eterno. Esse sim pode cuidar daqueles que nele confiam. Então essa situação aqui o Elohim usou para testar o povo. Primeiro, ele deixou eles terem fome para ver como é que ia ser a reação. Vamos ver se eles vão clamar a mim, vão confiar no meu poder. Porque eles tinham passado já algumas experiências grandiosas ali em Mitzrayim. Como, por exemplo, certas pragas que atingiam as terras, né, as áreas dos Mitzrayim, e enquanto a área onde estava o povo de Israel era protegida daquelas pragas. Enquanto em toda a terra de Mitzrayim havia trevas, ali na possessão onde estavam os Ivrim, havia luz. Quando o mensageiro da morte veio para matar os primogênitos, Elohim ordenou que eles passassem o sangue na porta, né, na verga da porta, e o mensageiro da morte não atingiu nenhum dos primogênitos dos filhos de Israel. Então, já era para conhecer o poder de Elohim e entender que ele pode fazer aquilo que está fora do alcance do ser humano. Só que eles aprenderam isso. Era a todo momento sendo provocados por Satã. A gente sabe que no meio do povo de Israel tinha gente ali que ficava toda hora atiçando, toda hora lançando uma palavra de discórdia. Diante do mar, tu trouxeste aqui para morrer? Aí o Senhor abre o mar diante deles, para eles passarem a pé enxuto. Destrói os inimigos dele no meio do mar. E até
Quando estava meditando com os irmãos sobre esta palavra, eu me lembrei da questão do pessoal ter dificuldade para crer. Elohim pode abrir o mar, né, para o povo passar pé enxuto. E aí você vê os eventos que não estão muito distantes de nós, não passou tanto tempo assim, chamados maremotos, tsunamis. E aí você pergunta para quem esteve lá e sobreviveu, o que acontece quando vai acontecer um tsunami? As águas recuam, e você vai vendo o leito do mar, vai vendo tudo aparecendo lá. E aí depois, as águas, nesse caso aí desses tsunamis, as águas vieram e engoliram tudo. No caso do povo de Israel, as águas recuaram, mas o Senhor segurou as águas até que o povo passasse. E quando veio o exército parou, veio o tsunami, maremoto. E aí o pessoal fica, mas isso aí é lenda. Que pena que você não estava lá nas Filipinas, não estava lá no Japão, para conhecer a lenda, o poder de Elohim. Então o povo viu tudo isso e agora estava ali passando fome. Eles não passaram no teste, reclamaram do governo. Vamos falar com Moshe e Aharon. Moshe e Aharon falaram assim, por que vocês estão reclamando da gente, murmurando contra a gente? Vocês não murmuram contra nós, murmuram contra Yehová. Porque ele é quem sustenta o povo. E aí Elohim, eu vou fazer chover pão para eles. Mas Elohim estabeleceu regras. Vocês vão comer isso que eu vou dar, mas vocês vão colher para cada dia. No sexto, vocês vão colher para o sexto e para o sétimo. E aí tinha havia até alguns brasileiros ali no meio do caminho que não queriam seguir regra, né? Queriam dar um jeitinho. Eu vou esconder aqui para não passar fome de novo, para não ter que acordar cedo, para não ter que ir lá colher todo dia a mesma coisa. Eu quero regime 3x4, 4x3, 2x... Então, aí discutindo mudança no regime de trabalho, isso é coisa antiga. O povo lá também, todo dia, levantando cedo para colher. E a Yehová está testando para ver se eles vão seguir a instrução ou não. E aí no início, que é isso? O Senhor está alimentando. Aí eles aprenderam a fazer tudo com bolo, torta, quiche, né? Escondidinho de aprenderam a fazer tudo. Mousse de feijoada de até enjoar. Aí começaram a reclamar do pão. Só esse pão? Só isso para comer? Mais uma vez, manifestam o que está no coração. Não há gratidão. Não passaram a admirar a Elohim. Só esse Elohim é grandioso. Só Yehová é Elohim. Estavam guardando os mandamentos porque tinha que guardar, né? Vai que o Senhor joga um raio aqui na minha cabeça. Vai que o solo abre e me engole também. Vai que essa praga me pega. Mas eles passaram aquele tempo todo no deserto, mas infelizmente não houve o estabelecimento de um vínculo para que eles pudessem desfrutar da bênção com Yehová. E eu escrevi assim: o período no deserto não era para acumular ouro, prata, gado, conquistas. Era para ensinar o povo que a vida não se sustenta pelas bênçãos recebidas, mas pela aprovação de Elohim, pela presença de Elohim. Se consagrarmos nossas almas para fazer o que Yeshua manda, viveremos eternamente e seremos abençoados eternamente. Se não fizermos o que Yeshua manda, viveremos até o limite determinado por ele e desfrutaremos dos benefícios e vantagens, no máximo, até esse limite, se ele deixar. Então há pessoas que Elohim desfruta aí, come, bebe, folga, desfruta dos prazeres desta vida, até o limite. E aí fica como aquele
que era rico aqui, se vestia de gala, mas não cumpria os mandamentos de Elohim, deixava Elazar lá sem nada. Enquanto Elazar, ele preferiu servir a Elohim. Estabeleceu o seu vínculo com Elohim. Apesar de não ter recebido bênçãos, não ter multiplicado bens, apesar de não ter aquelas conquistas que são tão valorizadas no mundo, ele permaneceu apegado a Elohim. E quando o tempo acabou deles aqui na Eretz, aí Elazar vai desfrutar das bênçãos eternas com Elohim. E aquele que era rico aqui vai desfrutar do tormento eterno, sem nada daquilo que o sustentava aqui. Por isso a gente diz, se fizermos o que Yeshua manda, viveremos eternamente, seremos abençoados eternamente. Elohim deixou o povo ficar com fome, para saber como é que eles clamariam, como é que seria a reação deles. Apesar do Senhor ter deixado o povo passar fome, passar sede, ter humilhado o povo, sujeitado o povo, eles nunca tiveram falta daquilo que precisavam. Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, ninguém morreu de pé inchado, né? A não ser aqueles que sofriam os castigos com as pragas, com as doenças que o Senhor enviava aos desobedientes. Mas Elohim vai declarar isso: as vestes de vocês não se estragaram, os seus pés não se incharam. Elohim deixa a gente passar pela situação, mas ele não nos desampara. E nós lemos lá essa situação do man, aqui em Shemot. Vamos voltar lá para Devarim. Devarim, no capítulo 8, versículo 3, que é onde aparece aqui a menção de Yeshua ali no deserto. Te humilhou, te fez ter fome, te fez comer o man, o qual não conhecias e não conheciam teus pais, para te fazer saber que não sobre o pão somente viverá o Adam, mas sobre tudo o que sai da boca de Aruvá viverá o Adam. E aí eu quero encerrar nossa meditação aqui com as palavras do Senhor Yeshua sobre aquilo que o sustentava, ele aplicando esta palavra à sua vida. Além de vencer Satã com essa palavra, ele aplicava isso ao seu viver. Em Yohanan, capítulo 4, aparece aí João, o quarto livro ali da sequência dos livros que narram a trajetória do Senhor Yeshua aqui. Yohanan, capítulo 4, versículo 34. O Senhor Yeshua, depois de ter falado com aquela mulher de Shomiron, chegam os discípulos para oferecer a ele comida. Aqui no versículo 31, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Eles tinham ido comprar comida. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E o que o Senhor Yeshua disse? Leiam os irmãos aí. O meu alimento é fazer a vontade do que me enviou e concluir a sua obra. É isso que estava no coração do Senhor Yeshua. E deve estar no nosso coração também. Na primeira situação, ali de Matitiarro 4, a gente colocou que Yeshua teve fome e ele não tinha comida ali ainda. E Satã vai provocá-lo para que ele arranje comida dando um jeitinho. Mostra que tu és o filho de Elohim. Aqui, pedra aqui. E o Senhor Yeshua sabia que não seria aquela maneira que ele deveria obter o pão. Ele deveria obedecer ao Pai, concluir aquele combate, porque depois viriam os mensageiros para servi-lo, para alimentá-lo. E aqui os discípulos trazem comida para ele, mas ele já estava alimentado, mostrando que não só de pão, não sobre o pão ele estava sendo sustentado,
mas sobre o que sai da boca de Yahuvá, a ordem que ele recebeu do Pai, as escrituras sagradas, a missão que ele tinha a cumprir. Isso é o que agrada o Pai. E com isso ele demonstrava que no seu coração seu vínculo era tal que ele amava o Pai por guardar os seus mandamentos. Estava mostrando seu prazer em estar com o Pai, porque ele abria mão até daquilo que ele tinha acesso, ou até necessidade, para agradar ao Pai. E mostrava a sua admiração pelo Pai. Ao atribuir ao Pai o poder que operava através das suas mãos. Temos um outro texto aqui, Matitiahu 6, que o Senhor Yeshua também vai dar um ensinamento relacionado a isso. Falando novamente sobre necessidades básicas, bênçãos, né, que as pessoas buscam. Falo bênçãos porque a pregação que prevalece aí é Elohim está comigo porque eu tenho bênçãos. Mas o que está no teu coração em relação a Elohim? O que ele encontra no teu coração quando for testar? Matitiahu 6, versículos 25 a 34. Portanto, eis que digo para vós, não preocupeis as vossas almas com o que comereis ou bebereis, ou o que cobertura cobrirá a vossa carne. Não é a vossa alma mais preciosa do que a comida? E a carne do varão do que a sua cobertura? Olhai para as aves do Shamaim, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai, que está no Shamaim, as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ociosos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Shelomó, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, pequenos de Emuná. Portanto, não tremei, dizendo, que comeremos, que beberemos ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os Goim, o mundo, procura. Porque vosso Pai, que está no Shamaim, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Porém, leiam os queridos. Buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todos aqueles desejos serão dados para vós. Dádivas serão acrescentadas, adicionadas. Então o Senhor Yeshua ensinando. O que deve estar pautando o meu caminhar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir? Deve ser amar a Elohim, agradá-lo, buscar o conhecimento dele, para que o meu vínculo com Elohim não seja quebrado por qualquer coisa, altura, profundidade, principado, potestade, tribulação ou angústia, mas possa eu estar preparado para passar a eternidade com Elohim, e ele encontre em meu coração o guardar os seus mandamentos. Amém, queridos? Como está escrito também em Tehilá, eu até tinha escrito aqui, 37:4. Deleita-te em Yahuvá. Ou seja, tenha prazer em Yahuvá. E ele satisfará os desejos do teu coração. Elohim abençoe os irmãos e esta palavra venha edificá-los.